assistir mais tarde. Então, vamos lá. Começamos a gravação. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula ao vivo, certo? Comigo aqui, professor Carlos. Aula de Neurofisiologia aplicada à Fisioterapia. E hoje, nosso tema é sobre sistema ventricular e núcleos da base. Tomando como base principal a aula de hoje, caso não consiga falar sobre o sistema ventricular, a gente deixa para a aula que vem, mas vamos tentar manter aí o foco um pouquinho nos núcleos da base. O que são esses núcleos da base? O que de fato eu preciso e vocês precisam entender sobre os núcleos da base, de forma geral, que vai, de forma bem tranquila, ajudar vocês a entender um pouco mais o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso ao ponto de vista psicossomático, tá? Então, nós já tivemos aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, onde falamos sobre os princípios parasimpáticos e os princípios simpáticos. Podemos perceber que, em uma situação de grande estresse, o nosso organismo ele trabalha a fim de conseguir combater esse estresse ou esse agente estressante, né, de forma mais apropriada possível, e os núcleos da base vão estar aí auxiliando nesse processo. Não somente de uma forma imediata, mas também de uma forma prolongada, certo? Então, o que nos remete esse pensamento de núcleos, ou melhor, esse significado de núcleos da base, que parece uma coisa bem complexa, né? Quando a gente pensa, poxa, vamos falar sobre o sistema nervoso e agora vamos discutir um pouquinho sobre núcleos da base. Primeiro é entender que esses núcleos têm esse nome porque eles estão inseridos de forma mais intrínsecas no sistema nervoso central. Então, quando falarmos de núcleos, vamos pensar em pontos mais centrais, né, pontos mais nucleares, né, em relação ao sistema nervoso central. Então, assim, nessa imagem, por exemplo, eu posso mostrar para vocês de uma forma um pouco mais ilustrativa o sistema nervoso central, o encéfalo, ok? Como vocês podem observar aqui. E nesse encéfalo, apesar do telencéfalo, das áreas que nós temos mais internas, do tronco encefálico, que parte dele nós conseguimos observar, e também nós temos a parte mais posterior e inferior, que é o cerebelo, nós temos aí alguns hardwares, né, do nosso sistema nervoso central, né? Pedaços, partes do nosso sistema nervoso central, que vão auxiliar de forma a termos uma função específica. E dentro, né, dessa camada cortical, né, o nome dessa região externa aqui nós chamamos de córtex, tá? Dentro desse córtex, já lembrando que o córtex é muito complexo em relação aos corpos celulares, e mais interiormente, né, no seu interior, nas suas coroas corticais, nós vamos ter prolongamentos de neurônios, mas ainda teremos também algumas áreas mais compactadas que vão apresentar uma grande quantidade de corpos celulares, neurais, mesmo que não seja do lado de fora, mesmo que não seja na região cortical. E esses compactados mais centrais, mais interiorizados, nós vamos chamar de núcleos. E esses núcleos eles vão estar localizados um pouco mais inferiormente aqui na região do encéfalo. Então, podemos dizer que esses núcleos estão localizados na base do encéfalo. Por isso, núcleos da base. Tá? Então, se fôssemos pensar em núcleos da base, o nome já diz, né? São aglomerados de células nervosas, certo? De neurônios, que estão localizados intrinsecamente e basalmente ao cérebro, né? Na região mais básica do cérebro. Então, para acharmos esses núcleos da base, a gente vai precisar cortar um pouco, né? Fazer um corte, uma secção
transversa e olharmos de cima e identificarmos algumas áreas interessantes. E é a partir daí que a gente começa a brincar. Mas, antes de tudo, eu gostaria de discutir com vocês alguns outros fatores, né? Como, por exemplo, já que eu determinei para vocês aonde e como identificar os núcleos da base. Beleza, vamos mostrar na imagem. No próprio núcleo da base, próximo do núcleo da base, nós vamos ter também um outro sistema, certo? Que é o que nós chamamos de sistema límbico, tá? E também o sistema neuromotor, associado aos núcleos da base, tá ok, galera? Então, os núcleos da base estão associados diretamente com o sistema límbico e o sistema neuromotor. E gostaria até de acrescentar, por que não falar na região da memória, que está localizada bem próximo, na região do hipocampo, que nós vamos mostrar onde fica essa região, também na base do crânio, do cérebro, perdão. Basicamente, esses núcleos da base, eles vão estar entre a parte mais intrínseca do cérebro, ainda um córtex. Se nós retirarmos aqui esse córtex, essa parte temporal do córtex, que nós chamamos de lobo temporal, vamos encontrar uma outra região cheia de giros e sulcos, que nós vamos chamar de córtex da ínsula, nessa regiãozinha aqui, mais intrinsecamente. Então, a partir desse córtex insular, é que nós vamos ter o avanço do núcleo da base até a região mais mediana do cérebro, alcançando a região talâmica, tá? Que também participa dos núcleos da base. E, obviamente, lembrando que entre esses núcleos da base, nós vamos ter a parte das coroas do encéfalo, que são ricas em substâncias brancas, aonde nós temos mais feixes, né? Aonde nós temos mais prolongamentos desses neurônios. Seguindo, então, um pouco mais adiante, de forma esquemática, nós temos aqui alguns núcleos da base que nós vamos discutir, mas os mais importantes eu vou destacar, tá? Eu não vou falar de todos eles, mas eu vou destacar hoje os mais importantes para a gente começar a pensar. É ele, o núcleo caudado, tá ok? Um dos núcleos da base. Então, a gente já pode começar a gravar. E nós temos aqui o putamen e dois globos pálidos, no caso, o globo pálido interno, ou medial, e o globo pálido externo, ou lateral. Então, vamos considerar interno e externo, para ser um pouco mais, para acertarmos mais. E nós temos aqui o claustro. Basicamente, os núcleos da base principais que nós vamos achar vão ser esses aqui. E o corpo amidalóide também, ele vai estar localizado mais inferior, junto com o núcleo caudado, bem na ponta do núcleo caudado, onde nós temos uma projeção chamada de fórnix, mas isso aí a gente vai deixar para uma outra aula, certo? Vamos manter, então, o pensamento em núcleo caudado, putamen, globo pálido interno, globo pálido externo e claustro. Lembrando que o putamen e os globos pálidos, eles vão formar o que nós chamamos de núcleo lentiforme, tá? E o núcleo caudado, basicamente, vai ser o corpo estriado. Na anatomia, nos cortes de anatomia, esse núcleo caudado ele vai apresentar algumas estrias, por isso, corpo estriado. Todos eles localizados diretamente no telencéfalo, tá? Salvo aí o núcleo subtalâmico e a substância negra, tá? Inclusive, quem vai falar sobre Parkinson na semana que vem, não esqueçam de comentar sobre esta região do mesencéfalo, tá? Bem interessante, é importante abordarem. E aqui no diencéfalo, um pouco mais superior, junto com o telencéfalo, né, próximo do telencéfalo, nós temos aqui alguns núcleos relacionados ao tálamo propriamente dito, os núcleos da base, junto com o telencéfalo. Seguindo aqui, um esquema de topografia, galera. Eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui, ok? Professor. Não vou dar nome nenhum a princípio. Alguém quer falar alguma coisa? Pode só voltar no slide anterior, por favor, para eu poder tirar print. Esse aqui? Isso.
Tá ok. Então, enquanto o Yuri vai fazendo as suas anotações, eu vou antecipando para vocês que eu vou pular o slide que eu mostrei, certo? Que é aquele topográfico, e vou passar para uma outra imagem, onde nós temos aquele corte, né, transversal. Né? Eu vou pegar o cérebro, vou virar ele de forma que a gente consiga visualizar o topo dele, só que eu vou fazer um corte, uma secção transversa, para observarmos o que tem dentro na vista superior. Eu acredito que eu não esteja apresentando mais. Aconteceu alguma coisa. Alguém botou para apresentar também, professor, mas a sua apresentação continua. Voltou? Que a minha sumiu para mim aqui. Deixa eu fixar ela aqui. Tá. Tudo bem. Então vocês estão vendo tranquilamente a minha apresentação, certo? Não, tranquilo não. Ela está num quadrinho bem pequeno, como se tivesse separado. Calma aí, então deixa eu sair e voltar. Verifique agora se está de volta. Sim. Foi. Perfeito. Então vamos lá. Isso foi inédito hoje. Foi inédito em toda a história de Meet. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa. Yuri, conseguiu pegar o que você precisava pegar aí nesse slide? Consegui sim, professor. Obrigado. Perfeito. Estou pulando esse aqui. Já já eu volto nele, tá? Eu só quero mostrar para vocês aqui. Essa estrutura aqui. O que eu fiz aqui, basicamente, foi cortar esse tampo aqui de cima do cérebro, retirar e fazer vocês observarem ele numa visão superior. Então, é um corte transversal, tá legal? Entre os dois lados, ou seja, entre cada hemisfério, o corte transversal tem uma altura diferente. Um foi cortado mais inferiormente, o outro foi cortado mais superiormente. O A foi cortado superiormente, ok? E o B, esse lado B, foi cortado um pouco mais inferior para que conseguíssemos observar outras estruturas um pouco mais inferiores. Mas, no todo, observem que na imagem B nós temos aqui um córtex que pode ser basicamente... Oi, Yuri, pode falar. Eu não entendi esses cortes. Pode explicar de novo? Vamos lá. Imagine o seguinte, nós temos dois hemisférios, tá ok? O hemisfério direito e do outro lado, onde nós não podemos ver, mas aí nós temos esse outro cérebro aqui, o esquerdo. De um mesmo lado eu fiz um corte um pouco mais superior, tá ok? E no outro lado eu fiz um corte mais inferior. Certo? Dos hemisférios. E quando eu mostrei aqui, o que nós conseguimos ver aqui é uma imagem um pouco mais alta. Observe, né? É um pouco mais alta. Então, esse corte ele foi um corte mais alto. E esse outro aqui foi um corte mais baixo. Ou seja, eu fiz um corte num lado, o lado A, aqui mais alto. E no lado B, eu fiz um corte um pouco mais baixo. Para observarmos estruturas diferentes em cada lado. Foi, Yuri? Beleza, entendi. Então, a partir daí, eu gostaria de mostrar para vocês o cérebro por dentro e o contorno por fora. Observe essa parte mais rosada. Toda essa parte mais rosada aqui é o que nós chamamos de córtex do telencéfalo, ou córtex cerebral. É onde nós vamos ter a maior quantidade de neurônios, tá? É onde nós vamos ter um agrupamento de neurônio por todas essas partes aqui mais rosadas. São o que nós chamamos de córtex cerebral, aonde nós temos os neurônios. Nessa parte mais esbranquiçada aqui, o que nós temos são os prolongamentos dos neurônios que estão no córtex, se associando a outras regiões, como, por exemplo, essas regiões aqui um pouco mais escurecidas, como vocês podem ver aqui.
E aí eu gostaria de remover essa área aqui, esse córtex, né, da parte temporal, para a gente conseguir observar essa parte mais intrínseca aqui, ó, que também é córtex, tá, gente? Córtex cerebral. Esse córtex nós vamos chamar de córtex da ínsula, ou córtex insular. Então, a altura dos nossos núcleos da base vão estar entre o córtex insular, ok? E a região talâmica. Aqui nós temos o tálamo. Observem bem esse tálamo. É um tipo de núcleo de base, tá legal? É onde nós temos uma grande concentração de neurônios. E nós temos bem aqui, e espalhando, indo em direção ao córtex da ínsula, outras estruturas que vão formar núcleos separados. Separados por linhas brancas, que vão ter nomes de lâminas, que vão ter nomes de separações, e essas separações vão ser justamente vão ser as separações formadas por substâncias brancas, que são os prolongamentos dos neurônios. Então, tendo em vista isso, eu vou voltar para a imagem anterior, que é onde nós vamos observar essa região, essa outra bem fininha aqui, ó, que quase não dá para aparecer, depois essas outras duas aqui, e seguindo até as regiões talâmicas, tá? Então, eu vou mostrar um esquema. Esse esquema é um esquema basicamente topográfico. Então, observamos aqui essas ondulações aqui como sendo o córtex da ínsula. Essa areazinha aqui que eu mostrei. Então, da parte lateral, vamos para a parte medial, né? Aqui o tálamo, tá? Bem nessa região, bem central. O tálamo está bem centralizado aqui. Então, seguindo aqui, pela ordem de lateral para medial, o que nós vamos encontrar é dos núcleos da base, que é o claustro, ok? Depois do claustro, separado por uma substância branca, nós vamos ter o putamen, tá? Lembrando que o putamen também é considerado um núcleo lentiforme, junto com outros núcleos da base. Por exemplo, globo pálido externo, porque está mais externo do que o globo pálido interno, que está mais interno em relação à linha mediana do nosso cérebro, ok? E depois do globo pálido, nós temos o tálamo. Então, veja bem, aqui nós temos uma região talâmica, a gente consegue observar o tálamo, além do tálamo nós conseguimos observar outros núcleos da base, e entre eles eu quero mostrar para vocês alguns espaços. Esses espaços interligam esses núcleos, tá? Com todo o córtex cerebral. Então, olha só, a começar pelo espaço entre o córtex insular e o claustro, nós vamos ter uma cápsula mais esbranquiçada, e essa cápsula vai ser a cápsula mais externa que nós temos, tá? Entre a ínsula e o tálamo. Então, vamos chamar essa cápsula de cápsula extrema, tá? Porque ela está basicamente na extremidade dos núcleos da base, tá? Então, nós temos aqui a cápsula extrema entre o claustro e o córtex insular. Já entre o claustro e o putamen, nós temos uma outra cápsula, que obviamente por estar mais externa do que as outras, vamos chamar de cápsula extrema. Existirá uma cápsula interna, extrema não, perdão, externa. Existirá uma cápsula interna que estará mais medialmente. Então, entre o claustro e o putamen, nós temos a cápsula externa. Seguindo do putamen para o globo pálido externo, nós vamos ter uma fina camada branca. Então, nós podemos chamar de lâmina. Lâmina externa, por estar mais externa do que a lâmina que separa o globo pálido externo do globo pálido interno, que nós chamamos de lâmina medular interna. E, obviamente, terminando aqui entre o globo pálido interno e o tálamo, nós vamos ter a cápsula interna, ok? Então, de um ponto, nós temos aqui a cápsula externa, e fechando aqui os núcleos da base, a cápsula interna.
entre o putâmio, o globo pálido externo, e o globo pálido externo e o interno, nós vamos ter as lâminas medulares, uma mais externa e a outra mais interna. Então, recapitulando, putâmio, globo pálido externo e globo pálido interno vão formar aqui o núcleo lentiforme. Ok? E nós temos aqui o tálamo auxiliando também os núcleos da base. Separando o lado, nesse caso aqui, uma visualização, digamos que ele esteja de frente para a gente. Então, nós temos aqui o lado direito. Separando o lado direito, né, do indivíduo que está de frente para a gente. Do lado esquerdo, nós vamos ter uma outra regiãozinha aqui no meio, entre um tálamo direito e o tálamo esquerdo, que não está visivelmente aqui, que é justamente o terceiro ventrículo. E aí sim, né, a gente vai começar a observar esse ventrículo de uma forma um pouco mais macroscópica, né, anatômica. Então, seguindo aqui, observaram bem, eu posso voltar e devo voltar algumas vezes para essa imagem, para facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos tentar identificar essas áreas que eu mostrei naquela imagem, nessa imagem aqui. A começar pela região mais externa aqui, que é justamente o córtex insular, tá? Então, o córtex insular, ele vai ter uma participação interessante no quesito ação neuromotora, vamos dizer assim. Nessa parte mais esbranquiçada aqui, formando uma cápsula, nós temos aqui a base, né, a cápsula extrema, tá legal? Porque é a parte que está mais da extremidade antes do córtex. Depois nós temos aqui um outro núcleo da base bem fininho, vocês conseguem observar aí. É o claustro. Oi, Bruna, pode falar. A Sara está falando no grupo que ela não está conseguindo entrar. Está aparecendo uma mensagem para ela dizendo que não está sendo possível. Estranho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar lá para ela. Para ver se ela consegue entrar. Vamos lá. Não estou achando ela aqui no grupo. Sara. Aqui, achei. Estou mandando para ela o link aqui. Sara, entra por esse aí, vê se você consegue. Tá ok. Valeu, Bruna. Vamos ver se ela vai conseguir entrar, porque a coisa eu vou ficar de olho aqui também no WhatsApp. Então, ó, seguindo aqui. Vamos nessa. Então, basicamente, voltando aqui, pegando essa parte aqui do claustro, aí nós temos, separando essa parte mais fina dessa parte um pouco mais grossa, nós temos uma outra parte mais esbranquiçada, que nós vamos chamar de cápsula externa. Então, nós temos a cápsula extrema e a cápsula extrema. Extrema e a externa. Sara, você teria algum computador para tentar entrar? Ou faz o seguinte, desliga o celular e liga de novo. Pode ser algum problema na plataforma do seu celular. Realmente, Sara não está conseguindo entrar. Está aqui pedindo para participar, só que para mim não aparece nenhuma solicitação. Vamos ver como é que vai ser isso aí.
De qualquer forma, Sara, eu vou estar disponibilizando essa aula no YouTube, tá? Tudo que você está perdendo durante esse tempo de tentativa vai estar lá à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos que vamos. Então, aqui nós temos a cápsula extrema e a cápsula externa. E entre essas duas cápsulas, o claustro, tá? Após o claustro, nós temos aqui o que nós chamamos de putamen, ok? Que é um núcleo da base também, separado por uma lâmina. Professor? Oi, pode falar, Yuri. Não entendi a localização do claustro. Perdeu? Vamos lá, vamos devagar aqui. Vamos pegar naquela imagem lá. Nós temos aqui a ínsula, né? O córtex insular, que é esse aqui, ó. Depois, nós temos um espaço, que é a cápsula extrema, que está bem aqui em branco, mais clarinho. Aqui nós temos o claustro, que é um núcleo mais fino, mais delgado, que nós conseguimos ver nesse filete aqui, ó. No espaço da cápsula externa entre o putame, tá, e o claustro, nós temos aqui, ó, a cápsula externa, em branco. Depois vem essa outra região aqui, que é o putamen. Tá? Então, professor, essas partes brancas são as cápsulas, lâminas? Todas essas lâminas, todas essas cápsulas, elas são formadas por feixes, por tratos, por projeções, por prolongamentos de neurônios. Tá? Não existe ali núcleo, só os prolongamentos, por onde eles se comunicam. Tá? Então, pense o seguinte, entre os córtex, né, dois córtex, você tem todas essas áreas mais esbranquiçadas, que vão, como se fossem raízes, né? A parte mais superficial, gerando raízes, ou seja, gerando prolongamentos desses corpos neuronais para o centro, né, para a medula do encéfalo. E toda essa região branca aqui, rica em prolongamentos de neurônios, tanto dendritos, axônios, vão formar seus tratos, ou seja, suas vias, suas conduções, seus fios, suas fiações, de forma geral. E aqui nós temos uma formação que nessa região ela vai ter um nome específico de cápsula, mas é um trato, tá legal? É uma via. Em outra situação, ela pode ter um nome de lâmina, porque é, assim, também uma via de projeção e também uma via de associação, que vai estar ligando um núcleo ao outro, e assim como o córtex, de forma geral, também por prolongamentos. Tá? Só que, como ele está separando, basicamente, essas regiões nucleares, eles vão ter um nome um pouco mais apropriado para a anatomia, para a visibilidade anatômica, como é a cápsula, lâmina, né? Aqui nessas regiões nós temos aqui a coroa anterior, né? Porque essa parte aqui é a parte anterior do encéfalo. Nós temos aqui a coroa posterior, e essa coroa basicamente é trato do sistema nervoso, é prolongamento de neurônio. De forma geral, Yuri, tudo isso que você encontrar aí no encéfalo, que seja de substância branca, na verdade são tratos de projeção ou tratos de associação, prolongamentos, né? Projeção normalmente acontece de um mesmo lado, e a associação normalmente cruza de um lado para o outro. Então, quando você quer uma informação sendo transportada ou transitando de um mesmo lado, você chama de projeção. Se você quer uma informação cruzando o dimídio, né, os hemisférios, você pode chamar de associação. E é o que nós vamos ter aí no encéfalo. Tá? Vários fios cruzando de um lado para o outro, passando pelo mesmo lado, informando de um mesmo lado ou de um outro lado, e formando, então, determinados tratos, né? Determinadas
rodovias, determinando algumas avenidas e por aí. Pegou, Yuri? Acho que sim. Fechou? Não, é complicado mesmo, tá? Então, eu estou tentando ver até se eu consigo fazer algumas analogias para vocês conseguirem pegar de forma mais rápida. Então, pensar no cérebro como um processador cheio de circuitos, né? Cheio de pecinhas que vão gerar algum tipo de informação e precisam passar de um lado para o outro, para uma outra pecinha, para um outro processador. Então, é necessário que haja esse circuito, né? Essa fiação. A mesma coisa no encéfalo. Mesma coisa. É ele que vai regular a informação que vai para as musculaturas. É ele que vai regular a informação que vem de fora, tá? Principalmente o tálamo, né? O tálamo ele tem essa função de ele funciona como se fosse um relé, né? Segurando grande parte de intensidade de estímulo para que só aquilo que é importante possa ser processado e o restante vai sendo negligenciado, ignorando de forma proposital ou de forma progressiva, vamos dizer assim. Assim como faz um dimmer, né, que aumenta a velocidade do ventilador ou não, assim como nós temos um estabilizador de corrente que impede que uma grande intensidade de eletricidade queime nossos aparelhos e por aí vai. O nosso sistema nervoso ele tem várias formas de traduzir essas informações eletroiônicas para que haja tanto processamento cognitivo como também processamento neurológico. Isso é uma coisa muito importante de se entender com relação ao cérebro, tá? Entendendo o cérebro, o mínimo possível, a gente consegue, de fato, determinar alguns diagnósticos. Não que nós tenhamos essa autonomia, porque, na verdade, o diagnóstico clínico é dado através de um clínico, né, de um médico. A gente fica apenas com o diagnóstico funcional, ou melhor, aquilo que realmente o paciente apresenta, nos mostra, é em cima disso que nós vamos brincar. E tendo um diagnóstico clínico, tendo um laudo de lesão de uma determinada área, a gente vai poder associar essa área de lesão com as funções cognitivas ou motoras desse paciente, ou sensoriais. Foi? Beleza, professor, obrigado. E os núcleos da base têm uma característica muito interessante. Muito interessante. E eu vou passar para vocês. Tá? Então, aqui, só para fechar, nós temos então aqui a lâmina externa, separando o putame do globo pálido externo, e nós temos a lâmina interna, que vai separar o globo pálido interno, basicamente aqui, perdão, o globo pálido externo do globo pálido interno. E uma lâmina, uma cápsula interna, um pouco mais robusta, separando os núcleos da base da região talâmica, do tálamo. Será que foi a Sara que entrou agora, gente? Deixa eu ver aqui se ela conseguiu entrar. Sara, conseguiu entrar? Vamos seguindo aqui. E aí nós temos aqui o tálamo, que é uma outra região super importante do nosso sistema nervoso. Vocês conseguem observar essa parte mais escura aqui, galera? Essa parte mais escura, nós chamamos essa parte aqui de terceiro ventrículo, ok? Então, o terceiro ventrículo ele está exatamente na linha mediana do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro. Então, o terceiro ventrículo ele vai formar basicamente o que nós chamamos de fenda. Vai haver uma separação aqui entre um tálamo e o outro através desse terceiro ventrículo. Certo?
eu não sei aqui, vocês conseguem observar também essa parte um pouco mais escurecida, logo na cabeça aqui do núcleo caudado? Essa parte anterior do núcleo caudado. E à frente nós temos o que nós chamamos de rostro, tá? Ou corpo, ou corno do ventrículo lateral. Nesse caso, ventrículo lateral esquerdo. E nós temos aqui, um corte mais profundo, o finalzinho desse ventrículo lateral, parte dele. Tá? Esse ventrículo lateral ele vai formar um arco na mesma região do córtex, no caso do cérebro, e vem posteriormente aqui formar essa região posterior aqui, ó. Eu vou mostrar numa imagem de perfil como é que vai aparecer para vocês. Eu acho que eu já até mostrei para vocês como que se configura todas essas estruturas, né? Mas não custa nada mostrar de novo. Então, seguindo um pouco mais à frente, né? Basicamente tudo que eu falei com vocês, só que de uma forma um pouco mais aumentada, né? A cápsula extrema, cápsula externa, ok? O claustro no meio. Temos aqui a medula medular externa e a medula medular interna. Entre eles, o globo pálido externo. E aqui, bem pequeno, o globo pálido interno. E a cápsula interna, separando então aqui o tálamo. E bem no meio, o terceiro ventrículo. Já mostrei aqui para vocês. Nós temos aqui o núcleo caudado, a região da cauda, um ponto, já que ele forma um arco para cima. E nós temos aqui a parte, né, da frente, né, do núcleo caudado, ventrículo lateral. Então, seguindo mais à frente. Alguém quer anotar alguma coisa aqui? Ou posso passar adiante? Já expliquei naquela outra imagem, isso aí. Tranquilo, então. Vamos lá. Seguindo. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. Pode passar. Tranquilo, Sara. Depois você pega com calma no YouTube. Está sendo gravado. Hoje mesmo eu vou liberar, mas na pior das hipóteses você verifica depois no YouTube. Tá bom, Sara? Fica tranquilo. Perfeito. Rafa, mas é bem natural, tá? Isso foi sábado, então você fica domingo e segunda com dor. Hoje você já começa a melhorar. Tenho certeza disso. Pronto, já falei aqui com a galera. Voltando aqui para vocês. É aqui uma outra imagem, dessa vez uma imagem em perfil, tá legal? Então o que nós vamos ver é uma imagem em perfil e observado pelo lado esquerdo do cérebro, tá? Então essa imagem que vocês estão observando aqui, na verdade, ela está localizada aproximadamente nessa área aqui, ó. Bem nessa área mais intrínseca, tá? Formando aqui, então, nós temos o corpo estriado, que vai dar origem àquele núcleo amidalóide, o corpo amidalóide, tá legal? Lembrando que o corpo estriado ele vai apresentar um rosto, que é a parte mais anterior, vai ter a parte do corpo e a parte da cauda, né, do núcleo caudado. Fora isso, nós temos aqui já de cara um dos núcleos da base. Nesse caso aqui, o que eu mostro a vocês é o putame, tá? O claustrum ele está um pouquinho mais para fora, tá? Mas na ligação aqui do lentiforme, que é o núcleo que é apresentado com o núcleo caudado e os dois globos pálidos, o que nós vamos verificar é basicamente isso. O putamen mais externo. Mais internamente aqui nós vamos ter o globo pálido externo e um pouco mais profundamente o globo pálido interno. E formando basicamente esse sistema complexo aqui, que nós podemos chamar de núcleo da base, tá? Ou núcleos da base.
Galera, para que serve os núcleos da base? Eu acho que vale a pena vocês levarem isso em consideração. Núcleos da base estão ligeiramente, ou posso até dizer que de forma mais inerente, né? Eles estão intimamente ligados com o sistema límbico. O que é esse sistema límbico? O sistema límbico, basicamente, é o sistema das emoções. É o sistema onde nós temos as vontades, os desejos, as reações a determinados tipos de ação, tanto do ambiente, quanto de pensamentos, de cognição, de raciocínio, razão. Então, basicamente, o sistema límbico está associado a essa área de vontades e desejos e pensamentos. Se o sistema límbico está ligado diretamente com os núcleos da base, que, por sua vez, controlam o tônus muscular, olha só que coisa interessante. Quando estamos muito tristes ou muito depressivos, a tendência é a gente começar a murchar, começar a ficar um pouco mais para baixo, ficar um pouco mais down, vamos dizer assim. E isso é traduzido no corpo humano de uma forma muito interessante. O nosso tônus muscular, ele entra numa condição de hipotonia. Então, a gente fica com a musculatura mais flácida, né? Com um tônus mais baixo. Em contrapartida, quando estamos numa euforia, né? Estamos animados, estamos empolgados, estamos mais agitados, né? A gente tem um controle tônico bem diferente, né? A gente começa a apresentar um tônus um pouco mais intenso, né? Um tônus um pouco mais com um pouco mais de qualidade. Uma pessoa que está estressada, uma pessoa que está muito ansiosa, normalmente salta desse tônus de qualidade para um tônus muito mais elevado, né? É uma pessoa que tem muitas tensões musculares, é uma pessoa que vai apresentar dores nas regiões dos ombros, nas regiões temporomandibulares, nas regiões das costas. Então, dependendo de como o emocional da pessoa esteja, essa pessoa ela vai ter variação do tônus muscular. E isso está... Opa, só você? Tô nesse clube também. Então, basicamente, nós vamos conseguir detectar alguma alteração emocional através do tônus dessa pessoa. Então, às vezes, o paciente chega para a gente cheio de tônus, cheio de nódulos musculares, ou com a musculatura basicamente rígida. Então, a gente já pode pensar ali que é um paciente que tem problemas, como todos nós temos, mas ele valoriza muito esses problemas, ansiedade acima de tudo, um nervosismo, uma preocupação de querer resolver as coisas de uma hora para outra, abraçar o mundo, né, e tentar resolver todos os problemas do mundo de uma vez só, se preocupar demasiadamente com as notícias que correm para um lado, para o outro, a gente nem sabe se é verdade, se é mentira, mas a gente fica nessa intensidade de emoção, e aí a gente acaba tendo essas musculaturas um pouco mais tensas. Mas as pessoas deprimidas, elas também podem ter problemas a níveis posturais, por exemplo. São pessoas que, como elas têm um tônus mais baixo, elas desarmam o seu esqueleto com mais facilidade. E isso faz com que a gente tenha uma necessidade de estimular essas musculaturas que estão num tônus muito mais baixo. Mas se a gente... Professor. Eu estou vendo aqui algumas coisas interessantes aqui. Deixa eu verificar. Professor. Fala, Tainara. Isso seria parecido com o sistema límbico? O sistema límbico e os núcleos da base estão basicamente ligados. Eles dependem um do outro, né? Porque é justamente o sistema límbico que vai fornecer aos núcleos da base informação suficiente para que os núcleos da base informe as musculaturas como elas devem se comportar. Então, sim, você tem aí uma relação íntima entre o sistema límbico e os núcleos da base.
Ok? Ok, entendi. Vamos ver aqui, Bruna. Desculpa, Bruna, não foi minha intenção, tá? Mas eu estou me descrevendo também, eu também sou assim. Mas eu converso com Deus também. De vez em quando Deus me pede para falar algumas coisas para alertar aí algumas pessoas. Vamos ver aqui. A alopecia areata está relacionada a isso? Olha, vamos dizer que sim, né? Na verdade, quem tem a alopecia areata, na verdade, não vai desenvolver apenas um problema estético, né? Ela pode desenvolver um problema neuropsíquico. Então, sim, né? A gente tem aí alterações relacionadas a isso, sim, tá? Mas, obviamente, que eu não estou aqui tratando de uma condição fisiopatológica a princípio. Eu estou tratando de uma condição fisiológica, né? Uma condição emocional. E, obviamente, assim como a alopecia areata e outras doenças, principalmente as reumatológicas, e a alopecia entra como uma doença reumatológica, elas vão ter, sim, uma participação muito intensa com o sistema límbico, que, obviamente, tem relação com os núcleos da base, tá? Então, acredito que tenha respondido a sua pergunta, Yuri. Seguindo aqui. Então, Yuri, vamos tentar trabalhar um pouco mais esse emocional aí, tá? Vamos tentar trabalhar um pouquinho mais, porque não é somente a alopecia em si, tá? Nós temos aí, por exemplo, as dermatites, né? Que são problemas também considerados reumatológicos, e isso agrava bastante. Não necessariamente com tônus musculares, mas sim demonstrando ações mais externas, como pele, né? E a alopecia, ela está ligada ao sistema tegumentar de forma anatômica e fisiológica, certo? Mas é só manter a calma, é só fazer as coisas que estão ao seu alcance, que a gente consegue uma redução boa, né, desses problemas. E óbvio, né, buscar ajuda de um profissional que tenha esse know-how. Acho que é muito válido. Beleza? Então vamos lá. Voltando então um pouquinho aqui, os núcleos da base eles vão representar uma ação de contração muscular mais adequada. E aí, se quisermos pensar, por exemplo, em alterações, né, patológicas a níveis neurológicos, uma isquemia, por exemplo, ou uma hemorragia, que possa atingir as áreas dos núcleos da base, o que nós vamos ter é uma alteração ligada diretamente aos tônus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pacientes com, por exemplo, antigamente era muito chamado de PC, né? Paralisia cerebral. Hoje nós já sabemos que não é paralisia cerebral e sim uma encefalopatia crônica não progressiva. E estou falando basicamente das crianças, então seria uma paralisia, no caso, uma encefalopatia crônica não progressiva da infância. Isso acontece muito com as crianças, né, que sofrem algum tipo de alteração no sistema nervoso central, e essa alteração compromete, por exemplo, os núcleos da base, que são responsáveis pelo tônus. Então, às vezes, nós temos, por exemplo, um paciente com um grande tônus, uma hipertonia muito grande, e a pessoa fica muito espástica. Normalmente entra em padrões de juntar os braços, juntar as pernas, virar a cabeça, fazer reflexos primitivos que mantêm-se ativos ali naquele momento. Ou por outra, né, o tônus ele pode ser flutuante, então daqui ele pode sair para uma hipotonia geral e ficar totalmente mole. Então existe essa alteração, tá? Existe aí um comprometimento dessa região quando falamos de, por exemplo, pacientes
de cinéticos, né, que tem um distúrbio na condição de contração muscular, de tônus, de movimento corporal. Então, assim, observe só, Yuri, se você já viu essas cenas, basicamente em cima disso que a gente pode trabalhar, né? Quando o paciente está com uma hipertonia, a gente precisa levar em consideração o sistema límbico. E a gente tem como trabalhar o sistema límbico, né? A gente não precisa deixar somente nas mãos de um psicoterapeuta, de um psicólogo, né? De um psiquiatra. Nós temos condições de manifestar mudança nesse paciente através do sistema límbico desse paciente, claro, né? Esse paciente vai ter também alterações no sistema límbico. Mas quanto mais a gente oferecer a esse paciente o estímulo correto, melhor vão ser as chances desse paciente ter uma adequação desse tônus momentânea, porém sim, uma adequação desse tônus, né? Se é um paciente que tem uma hipertonia muito grave, então, se a gente for tentar mobilizar esse paciente de uma forma muito rápida, a tendência é ele piorar, ficar mais tenso ainda. Mas se a gente começar a mobilizar de forma lenta, suave, esse paciente vai receber um estímulo diferenciado, um estímulo mais calmo, e a tendência é esse tônus ir reduzindo, baixando, ao ponto da gente conseguir fazer mobilizações articulares desse paciente. E isso vai depender da forma com que a gente fala, o tom da nossa voz pode influenciar, se a gente fala muito alto, se a gente fala muito grave, se a gente fala muito agudo, muito baixo. Parece meu pai quando vai dar uma notícia para minha mãe, começa devagar. Aí depois ele vai para amansar a fera. Tipo, meu amor, o gato subiu no telhado. É mais ou menos isso, né? Bem assim. Mas é exatamente assim que a gente precisa. Para a gente não causar um pânico, né, a gente tem que saber lidar com a situação. Eu não sei se foi com vocês, mas de qualquer forma, acredito que tenha sido. Eu fiz essa brincadeira com vocês aqui e falei para vocês que a gente ia fazer um questionáriozinho valendo metade da prova. Eu fiz com vocês, não fiz? Será que... Sobre osteopatia? Não. Eu sei que isso aí assustou vocês, mas quando eu falei sobre o sistema simpático e parasimpático... Não. Não fiz a brincadeira com vocês, não é possível, gente. Eu sempre faço. Não fiz. Falei para vocês que agora eu ia fazer 3 perguntas, 4 perguntas. Roberto disse que eu fiz. Fez sim. A Tainara falou que eu fiz. E aí, quando eu fiz, vocês se assustaram, alguns de vocês entraram em pânico, ficaram preocupados. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter falado para vocês, anotem aí algumas perguntinhas que eu vou fazer e tal, vocês anotariam tranquilamente. Olha, vocês já anotaram as perguntas? Beleza, então agora vamos começar a tentar fazer essas perguntas. Ótimo, agora olha só, vocês vão mandar essas respostas para mim para eu poder fazer uma análise. Aí sim, eu de repente vou dar uma nota para vocês em relação às respostas que vocês tiverem. Então, eu ia fazendo esse passo para fazer vocês ficarem mais tranquilos. Eu não ia chegar em vocês e 3 perguntas agora para responder em 10 minutos, valendo 5 pontos na prova. Eu não mandei ninguém, eu não falei para ninguém que o gato subiu no telhado. Na verdade, eu quis assustar de verdade. Eu quis deixar vocês mais tensos de propósito, para vocês observarem que o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ele atua no nosso organismo de formas variadas. Assim como o sistema límbico e o sistema de núcleos de base. Se o sistema límbico ele se comporta de uma determinada forma, ele vai passar esse estímulo para os núcleos da base, que, por sua vez, vão gerar ações em cima do tônus muscular. Vão gerar ações em cima do sistema nervoso autônomo, certo?
É natural que uma criança, inclusive Yuri pode até confirmar, é natural que uma criança que tenha esse tipo de alteração de tônus ria em um momento e no mesmo momento começa a chorar do nada. Porque existe uma labilidade ali, existe um desequilíbrio emocional, obviamente trazido por conta de uma alteração no sistema límbico e também no sistema de núcleos de base. Então, basicamente, quando pegamos um paciente com essas alterações de tônus, com essas alterações, eles vão apresentar também uma labilidade emocional, um desequilíbrio emocional. Ri do nada e chora do nada, né? Do nada começa a ficar sério, do nada começa a fazer graça, do nada começa a chorar novamente. Então, isso vai acontecendo, tá? Então, observe que na região próxima ao corpo amidalóide, nós temos aqui também outra região junto com o sistema límbico, né, que nós vamos chamar de hipocampo, aonde nós temos as nossas memórias, certo? É onde nós trabalhamos as nossas memórias. E é justamente no hipocampo que vocês sofrem as primeiras degradações neurológicas ao passar dos anos. E quando o assunto quando a gente trata esse assunto em cima de uma doença específica, inclusive vai ser uma das doenças a serem faladas na semana que vem por um dos grupos de vocês, um dos grupos aí, vocês vão percebendo que algumas alterações vão movendo essa área de tal forma a perder sua função, que é uma função importantíssima para agrupamento de memória. Professor, Oi? então Alzheimer, quando a pessoa tem Alzheimer por causa do hipocampo? Sim, ele começa ali. Tanto é que uma das primeiras alterações no paciente com Alzheimer são as memórias recentes. A pessoa começa, é o tipo de pessoa que chega no mercado para comprar um 5 quilos de arroz por R$ 50. Já tá isso, né, gente? R$ 50, tá bom. E aí dá lá uma nota de R$ 50 para a moça, tá? Passa o arroz e ela automaticamente vai lá, abre a bolsa de novo, tira mais R$ 50 e dá novamente para a moça. E a moça diz: olha, você já me pagou. E ela fala: que absurdo, não paguei não. Estou pagando agora. Não, senhora, a senhora já me pagou. Isso acontece, né? Você faz uma coisa recente e de repente repete a mesma ação porque achou que fosse a primeira vez que fez. E aí isso vai piorando. Como as regiões de hipocampo, as regiões do sistema límbico estão muito próximas, a segunda coisa que vai acontecer são pacientes que vão apresentar problemas de comportamento. Ficam mais irritadiças, ficam menos tolerantes, porque ali no sistema límbico começou a se ter uma degradação neural. E, obviamente, ela vai se espalhando até alcançar outras regiões, tá ok? Não somente a área da memória, mas sim outras áreas do encéfalo, de forma geral. Mas, Yuri, isso não necessariamente... Eu não estou dizendo para vocês se apavorarem, não, tá? Isso aí acontece com todo mundo. Eu, por exemplo, tenho meus momentos de tolerância e de intolerância. Eu tenho meus momentos de esquecer alguma coisa. Às vezes eu vou para a geladeira, né, com o intuito de fazer alguma coisa. Quando eu abro a geladeira, eu esqueci o que eu ia fazer. Ou eu penso que eu estou com Alzheimer, ou eu penso que eu estou sob estresse, né? Então, assim, fiquem tranquilos, né? Isso não é uma coisa que se pega, principalmente numa idade ainda jovem. Lembrando que os jovens vão até os 40, 45 anos, né? Professor, Oi. eu queria saber que minha avó, minha bisa, teve Alzheimer. Ela Sim. ficou 10 anos na cama por conta disso. No começo, ela esquecia coisas recentes, depois ela começou a lembrar de coisas lá do passado, de criança dela, e esquecer os nomes da gente que sempre convivia com ela. Eu queria saber
por que que essas lembranças tão antigas vêm e as recentes que tá todo dia vai embora tão rápido? Bruna, é você que vai falar sobre Alzheimer? Não, Não. Quem vai falar sobre Alzheimer? acho que é a Liza. Laísa. Então, Laísa, mesmo que eu fale aqui, eu quero você falando de novo na semana que vem, tá bom? Beleza. Então, eu quero vocês falando de novo. Então, o que acontece é o seguinte, Bruna. Como eu havia falado a vocês. Primeiro, ele vai acometer uma região específica. Normalmente é a área de lembranças recentes, né, de memórias recentes. E essas áreas de memórias recentes, obviamente, são as mais recentes. E elas vão sendo acometidas até atingir memórias mais alicerçadas e, mais à frente, memórias até mesmo antigas, né? Memórias de longo prazo. O que acontece com a sua avó é o seguinte, o que aconteceu com a minha avó, inclusive. Ela começa a olhar o mundo não com aquela memória dos últimos 10 anos, ou dos últimos 20 anos. Porque ela perdeu esses últimos 20 anos. Parece que alguma coisa aconteceu no HD, né, que corrompeu aquelas últimas informações que foram geradas ali. E só as informações mais intrínsecas é que estão ainda latentes ali. Então, de repente, ela vai olhar para você, se você for parecida com a sua mãe, ela vai começar a chamar você pelo nome da sua mãe, porque você, afinal de contas, né, o seu semblante lembra a mãe dela, a filha dela, e não a neta dela. Então, ela vai trazendo para o presente histórias e acontecimentos do passado, porque é aquilo que ainda ficou de resquício para ela. Mas aquilo também vai sumindo, conforme vai passando o tempo. E, obviamente, vai sendo mais complicado até que outras áreas sejam mais acometidas. Então, isso é normal. A pessoa perder a memória recente, começar a esquecer das coisas mais recentes, né, de forma decrescente, até que sobre as memórias mais antigas. E ela vai começar a perder também essas memórias mais antigas de forma progressiva. Por isso se fala muito sobre atividade física, por isso se fala muito sobre leitura, jogos que possam forçar a mente, estimular a mente para desenvolver mais sinapses. Que quanto mais sinapses a gente tem, mais difícil é da gente ter esse problema, ou se a gente vir a ter essa doença, menos chance de ser uma alteração de duração, pouca duração. Ela pode ser ela pode ser contemplada de forma mais longa, né? Então, basicamente é isso, tá, Bruna? Então quer dizer que todo mundo já caiu nessa da geladeira. Perfeito. É uma situação complicada, principalmente para as famílias, tá, gente? É uma doença que não acomete somente a pessoa, tá? Acomete muito mais os familiares ao redor, né? Que muitas das vezes acabam perdendo a paciência com o próprio paciente, com o próprio ente que está passando por isso. Da parte dos familiares, o que vale o entendimento é que essa pessoa perdeu algo que não vai recuperar. Então, você pode ter falado para sua avó, Bruna. Bruna, vó, eu faço aniversário hoje. Aí ela chega para você e fala, que legal, poxa, meus parabéns e tudo mais e tal. E de repente, lá na frente, ela pode perguntar, quando é que você faz aniversário? E aí você chega e fala, poxa, eu falei já com você, vó. Eu faço aniversário hoje. Você não precisa dizer para ela que você já falou para ela. Na verdade, o que você tem que dizer é o seguinte, oi, vó, eu faço aniversário hoje. Você apenas repete. Porque para ela você nunca falou, e de fato, para ela você nunca falou. O sistema nervoso dela não está absorvendo isso. Então, repita, seja paciente. E, obviamente, eu falo isso para todo mundo que passa por esse problema, tá? É muito difícil. É muito difícil. A gente perde a paciência. Mas a gente precisa entender que ela não faz isso de propósito, ela faz isso porque, no caso ali,
é um arquivo que não está entrando. Você transfere um arquivo para um computador e esse arquivo não está sendo aceito. Ou até entra, mas já vai direto para a lixeira. Ou já é excluído rapidamente. É um problema que não pode acontecer. Os cuidadores, eles precisam ser profissionais o suficiente para que essas agressões elas não aconteçam. Tá, gente? Então, seguindo aqui um pouco mais à frente. Outra imagem, só para vocês entenderem, né, dessa imagem aqui. Tá? Agora eu vou pegar essa imagem e vou virar para a gente ver do outro lado. Tá? Então, basicamente, o que nós estamos vendo é uma imagem de fora para dentro. Aqui nós temos o núcleo caudado, nós temos aqui mais à frente o putame, o globo pálido externo, o globo pálido interno. Tá? Aqui passa a cauda do corpo caudado, tá? Passa aqui à frente, e a gente não consegue observar o que tem atrás. Mas se a gente pegar o outro lado, a gente consegue observar a cauda e aqui o corpo amidalóide. Ok? Então, esse corpo amidalóide também faz parte desse sistema límbico e do sistema nuclear base. E aí vamos falar um pouquinho sobre as particularidades do sistema ventricular. Tá? Lembrando que essa imagem aqui eu já mostrei para vocês. Nós temos aqui VL de ventrículo lateral, ok? Então, esse V não é 5, esse V é um ventrículo, e esse L é de lateral, só para explicar, porque agora vem 3 Is aqui, que significa 3 de fato, em romano, e V de ventrículo, tá? Então, aqui nós temos o terceiro ventrículo, e aqui um IV de quarto ventrículo. Com relação ao ventrículo lateral, né, ou melhor dizendo, aos ventrículos laterais, porque são 2, um em cada lado, então nós vemos os ventrículos em pares, né, ele vai estar presente tanto de um lado esquerdo quanto de um lado direito. Porém, o ventrículo 3, o terceiro ventrículo, ele vai ser ímpar, porque vai ser apenas no meio, no caso, aquela fenda que separa os tálamos. E nós temos o quarto ventrículo, que já não é mais a fenda, já é basicamente uma tenda que separa o tronco encefálico, essa regiãozinha aqui, que vocês estão vendo comigo, do cerebelo. Então, o cerebelo e o tronco encefálico guardam ali entre eles o quarto ventrículo. Tá? Lembrando que todos eles se comunicam. O ventrículo lateral ele é o maior de todos, apresentando aqui 3 partes, tá? Então, nós temos a parte anterior, a parte média e a parte posterior. Ok? E, além disso, né, obviamente, com o trígono e o átrio, ele vai apresentar um plexo, tá? Como eu havia falado com vocês em relação a plexo, né? Plexo vem de rede. Então, toda vez que vocês ouvirem a terminologia ou a palavra plexo, lembrem, é uma rede, é um emaranhado, é um enovelado de alguma coisa. Que nesse caso, estamos falando de vasos sanguíneos. Então, esse plexo corióideo, ok? Ele vai estar presente não somente nos ventrículos laterais, vou mostrar para vocês nas imagens seguintes, mas também vai ter esse plexo corióideo também no terceiro e no quarto ventrículo. Tá? Então, o terceiro ventrículo vai se apresentar como uma fenda, certo? Separando os 2 hemisférios, e o quarto ventrículo vai se apresentar como se fosse uma tenda, né? Como se estivesse formando uma tenda entre o tronco encefálico e o cerebelo. Seguindo aqui, basicamente, é onde nós vamos ter a produção do líquido cefalorraquidiano. Então, já falamos lá nas meninges que a aracnoide, por exemplo, ela é cheia de vascularizações, com plexos venosos e arteriais, elas vão ser capazes de absorver o líquido cefalorraquidiano.
Em contrapartida, já os ventrículos, eles vão conseguir o quê? Produzir esse líquido cefalorraquidiano. Então, sai do plexo corióide para dentro dos ventrículos, líquido cefalorraquidiano, permitindo, então, uma circulação e uma reciclagem desse líquido cefalorraquidiano. Como aqui o nome diz, licor, tá? Então, esse LCR nada mais é do que líquido cefalorraquidiano. Ok? E aqui nós temos no encéfalo os ventrículos laterais junto com o terceiro ventrículo. Os ventrículos laterais se unem ao terceiro ventrículo e depois descem para o tronco encefálico, formando o quarto ventrículo. Tá? Então, como eu tinha falado anteriormente, nos ventrículos laterais, as três partes, nós temos o corno ou coluna anterior, o corpo central, o corno posterior. Em alguns casos, eles separam pela quarta como corno inferior, tá? Na região mais próxima do temporal. Seguindo aqui, galera. Aqui, nessa imagem, a gente tem uma visualização melhor, né? Nós não estamos vendo mais o cérebro, mas nós estamos vendo o contorno do cérebro, ok? E as estruturas que compõem o sistema ventricular. Então, obviamente que entre o crânio, né, as meninges, nós temos o cérebro, e nós temos o espaço aracnóide, onde nós temos a absorção desse líquido, que é produzido por essas regiões aqui. Vamos lá, vamos devagar. Uma vista em perfil, e nessa vista em perfil nós conseguimos observar, olha só o tamanho desse ventrículo, ele está dentro do encéfalo, tá? Basicamente, nós temos de um lado um, e aqui, sendo escondido pelo ventrículo do lado dessa vista, nós temos o outro ventrículo, tá? Esse aqui é o ventrículo lateral. Nesse caso, o ventrículo lateral esquerdo, e do outro lado, onde nós não conseguimos ver, o ventrículo lateral direito. É importante saber que essa parte avermelhada aqui, ela vai significar, ela vai ilustrar o plexo, o emaranhado de vasos e artérias, né, de veias e artérias, chamando de plexo corióide. Então, observe, basicamente, grande parte do plexo corióide, ele está no ventrículo lateral, que passa por uma área que nós chamamos de forame interventricular. O que é isso, forame? É um furo, né? É um espaço, um pequeno duto, que vai se comunicar com dois ventrículos. Vamos ver aqui, Bruna falou alguma coisa. Perfeito, Bruno. Show de bola. É isso aí. Núcleos da base são corpos de neurônios bem delimitados e com funções específicas localizadas no interior do centro medular. Perfeito. Obviamente que cada núcleo vai ter uma ação mais dentro da sua especificidade, tá? Mas é exatamente isso que você falou. Mas voltando aqui ao plexo corióide, que abraça basicamente o ventrículo lateral. Então, nós podemos dizer que de todos os três ventrículos, ou melhor, de todos os quatro ventrículos, os ventrículos laterais, esquerdo e direito, são os que mais produzem líquido cefalorraquidiano. Então, o circuito do líquido cefalorraquidiano segue uma trajetória, passando pelo forame interventricular, ventrículo lateral, para uma fenda, né, que é o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, observe, ainda existe um plexo corióide aqui, há produção de líquor aqui, não tanto quanto o lateral, porém sim, há uma produção. E dessa produção, né, desse fluxo, ele segue por uma outra estrutura. Esse duto mais prolongado aqui, que comunica o terceiro ao quarto ventrículo, nós chamamos de aqueduto cerebral, porque é um duto que passa água, né? Passa um líquido. Nesse caso, essa água, né? Essa água é o líquor, é o líquido cefalorraquidiano. Então, por esse aqueduto cerebral, ele se comunica com uma outra que forma uma tenda aqui. Observe o desenho de uma tenda. É o quarto ventrículo, que também tem um plexo corióide. Então, a produção de líquido se faz aqui nesses ventrículos.
e ele vai circular através de zonas comunicantes, né, comunicação através das aberturas laterais, permitindo que passe por toda a região subaracnoide, tanto do encéfalo como também, ó, da medula, aqui embaixo. Então, nós conseguimos discutir o sistema de núcleos da base e também conseguimos discutir o que nós já tínhamos falado lá sobre as meninges, interligar as meninges com o sistema ventricular. Então, basicamente, temos a produção do líquido cefalorraquidiano pelos ventrículos e a absorção desse mesmo pela região subaracnoide, paraaracnoide, que nós temos aí como sendo a camada ou a meninge apropriada para absorver esse líquido. Eu acho que eu já expliquei, né? Já falei sobre o líquido cefalorraquidiano, qual é a principal função dele aqui nessa substância, nesse espaço subaracnoide. Inclusive foi questão de prova. Espero que vocês tenham acertado essa, porque eu falei muitas vezes. Henrique perguntou em qual ventrículo é produzido o líquido cefalorraquidiano. Em todos eles, tá, Henrique? Em maior parte no ventrículo lateral. Mas nós temos aqui no terceiro ventrículo, uma parte do plexo corioide produzindo também, e aqui nós temos aqui abaixo, inferiormente, a tenda, né, a parte da tenda do quarto ventrículo, nós temos aqui o plexo corioide, que também produz, ok? Beleza, Henrique? Foi, show de bola. Então, seguindo aqui, acredito que que esteja tranquilo. Uma outra imagem, dessa vez conseguindo colocar aí o sistema nervoso como um todo, o cérebro, né? E mostrando de forma fantasmagórica, né? De forma mais 3D, aonde seria a localização do ventrículo lateral, do terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Basicamente. Basicamente, aqui nós podemos associar não somente o que nós discutimos em relação aos núcleos da base, né, mas juntar os núcleos da base com o sistema ventricular nessa imagem. Como eu havia falado a vocês, nós temos aqui o córtex insular, nós temos aqui entre o córtex insular e o claustro, nós temos aquela cápsula extrema. Depois do claustro, nós temos entre o claustro e o putame uma cápsula externa. Após o putame e entre o putame e o globo pálido externo, nós temos aqui uma lâmina medular externa. Passando o globo pálido externo e indo para o globo pálido interno, entre esses dois nós temos aqui uma lâmina medular interna. E passando o globo pálido interno para o tálamo, entre eles nós temos a cápsula interna. E aí o tálamo, separado pelo outro tálamo, nós separando, o tálamo sendo separado pelo outro tálamo, no caso com o outro tálamo, pelo terceiro ventrículo, que forma uma fenda, exatamente entre os dois tálamos. E nessa mesma imagem, o que nós conseguimos observar do núcleo caudado é apenas a cabeça dele, e a ponta da cauda do núcleo caudado. Além de conseguirmos observar parte da cabeça anterior do ventrículo lateral, tá? Da cabeça, ou melhor, da cauda do ventrículo lateral, da cauda posterior, nós conseguimos aqui perceber nessa imagem todo o conjunto do sistema ventricular e núcleos da base, fora o quarto ventrículo que está lá no tronco encefálico. Beleza, galera? Como é que estão de informação, gente? Estou pegando pesado com vocês, reduzo o ritmo. Acho que eu posso reduzir esse ritmo, hein? Me deem aí um feedback aí. Paro por aqui, falo sobre isso nas próximas aulas.
Bem, então vamos fazer isso, galera. Vamos interromper, vamos parar a aula nessa imagem. Então, vocês lembrem, na aula que vem, que nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esta imagem, né? Essa imagem lembra muito quem assistiu Madagascar, aquele Maurice, né, de cabeça para baixo. Olha as orelhinhas do Maurice. Aqui é o mesencéfalo. Então, galera, já que está dando PT, na semana que vem a gente faz, né? Não deixar da PT, não. Vou finalizar então aqui a gravação. Gravação encerrada com sucesso.